E aí pessoal, vou trazer nesse vídeo informações sobre clima. Não estou falando aqui sobre tempo agora, tá? Estou falando sobre uma tendência média no comportamento da temperatura e da chuva para um período mais alongado, de setembro até novembro de 2022, ou seja, basicamente o período da primavera. Vou te trazer essas informações, falando especificamente da chuva, especificamente da temperatura, de qual fenômeno que mais interfere nessa primavera de 2022. São informações desse vídeo. Já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Se inscreva já, muito obrigado. Ativa ali o sininho, né, para receber a notificação quando a gente posta conteúdo aqui no canal, mas também, né, faça seu comentário e compartilhe, tome conta do canal. Então, bora trabalhar! Eu começo te falando da influência desta primavera, desse período do trimestre que vem pela frente, né? Setembro, outubro e novembro. Bom, entre todas as possibilidades de influência, a maior é do fenômeno climático Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico bem na linha do Equador. Até coloquei aqui atrás uma figura para ilustrar isso para vocês, tá? Essa parte mais azul aqui, ó, que está bem no centro da tela, né, que representa o resfriamento das águas do oceano, pelo menos as águas superficiais. Nessa região aqui do planeta também tem um aumento dos ventos, que a gente chama de alísios, e esse acoplamento, né, essa condição da atmosfera e do oceano, dependendo de como se comporta, caracteriza o Laninha, que deve seguir então ao longo do período da primavera, especialmente porque a tendência até mais para janeiro do ano que vem é que essa situação aqui não aconteça, a gente volte a uma normalidade, não tenha mais o Laninha. Mas isso é um outro assunto, depois a gente vai falar sobre isso, tá? Então assim, a influência desse ano de 2022 para o sul do Brasil é do Laninha. O que interfere na chuva? Então vamos lá. Na questão da chuva, normalmente o Laninha traz uma redução dos volumes de chuva. Isso é uma prática, especialmente nesse período de outubro, novembro. E a tendência, então, na maior parte de Santa Catarina, destaque para a parte entre Serra, Planalto Norte, meio oeste, oeste, extremo oeste do estado. A não ser o mês de setembro, que especialmente dentro da primeira quinzena deve ter alguma chuva, mas a tendência é que a gente tenha, especialmente outubro e novembro, uma boa redução desses volumes. Tem que ter atenção em relação a isso. Talvez não seja muito a prática do leste do estado, né, litoral e áreas próximas, porque deve ter a chuva um pouquinho mais dentro do que é o padrão da época do ano, um ou outro ponto até pode superar um pouco. Mais por influência até mesmo da questão do Oceano Atlântico na costa de Santa Catarina. Mas também te lembro o seguinte, né, a primavera é um período de transição, então entre o inverno e o verão. Então é um período muito favorável ter alguns temporais, sabe aquelas chuvas mais fortes, de curta duração? Isso é natural da primavera. Em anos de Laninha isso acaba acontecendo com uma certa frequência. Então, provavelmente a gente vai ter um ou outro ponto do estado onde foge um pouco essa linha da redução dos volumes de chuva, muito provavelmente mais na faixa leste. Entenderam? É um pouco por aí. Ainda nas condições do tempo, te digo que os ciclones que passam no inverno ainda tendem a passar um pouco em setembro, né? Que na maior parte do mês no calendário é inverno, mas até a primeira quinzena de outubro ainda é um período mais propício. Depois já não tanto. Diminui muito isso. E os nevoeiros, né, tão naturais, comuns da época do ano, na primavera tem bastante nevoeiro e isso é uma tendência para os próximos meses. Dito isso, vou te falar sobre temperatura. Na questão da temperatura, a previsão é que a gente tenha ela dentro do que é o padrão da primavera ou até um pouco acima. Setembro ainda é um período onde entra as massas de ar frio, a gente tem algumas massas de ar frio influenciando especialmente a primeira quinzena de setembro, tá? Ainda a gente vai ter um pouco de temperaturas baixas, mas gradativamente, como até é comum, né, vai diminuindo a influência dessas massas de ar frio, as temperaturas aos pouquinhos vão subindo e essa tendência, né, até por isso no trimestre, mas contando principalmente com outubro e novembro, a temperatura fica do normal até um pouquinho acima, a tendência vai um pouco por aí, mas sempre te lembrando, primavera, né? Primavera ainda tem as noites frias, isso ainda acaba acontecendo, até mesmo em novembro. Em algumas oportunidades, alguns dias de tempo mais seco, as madrugadas, o início das manhãs ainda tem um pouco dessa temperatura. Começa a subir mais a temperatura da tarde. É nesse sentido que eu estou te dizendo, é mais ou menos por aí. Importante, tá? Essas informações que eu estou te trazendo aqui estão baseadas nas informações elaboradas pelos colegas meteorologistas aqui do estado que fazem reunião do Fórum Climático Catarinense. Importante te dizer isso. Tá bom? Vou deixar um vídeo aqui no final que fala sobre volume de chuva no Brasil até a primeira quinzena de setembro. É só uma previsão de médio prazo para você entender um pouquinho o que vem pela frente, pelo menos em termos de chuva. Um grande abraço a todos, até a próxima!
Tchau!